Olá, boa tarde, aqui é Sadi Nogueira, mais uma vez, trazendo outro vídeo de reclamação. Não é política, mas é contra o INSS. Então, eu acredito que um dos maiores problemas acerca da gente não conseguir os nossos direitos no Brasil é pelo fato de que as pessoas têm preguiça de levar adiante as falhas, os problemas, principalmente das instituições públicas. Eu sei que eles fazem de tudo para a gente desistir, torna burocrático, complicado, de uma certa forma também ameaçam, fazem ameaça velada, mas as coisas no nosso país só vão começar a tomar rumo quando o cidadão de bem apanhar para si a responsabilidade de consertar o sistema. Qual o sistema? O sistema a gente tem que reivindicar nossos direitos, preferencialmente de forma justa, correta, sem perder a razão, entendeu? Então vamos lá. O caso aqui é hipotético, até para poder resguardar o nome aí dos funcionários. Mas um certo cidadão, uma certa pessoa, um certo cidadão que já estava afastada do auxílio doença, INSS, tá? Coisa grave, não é coisa forjada. Sadi, mas tem muita coisa forjada, não importa. A pessoa que doença real, foi o próprio INSS lá atrás, logo na primeira perícia, que eu queria falar sobre isso depois, que é um escândalo isso. O próprio INSS não questionou, afastou imediatamente, dada a gravidade da doença. É auxílio temporário, mas é doença grave. Afastou a pessoa. E de lá pra cá, já tem quase 2 anos, eu acho que é mais ou menos isso, baseado num fato real. Quase 2 anos a pessoa, eles vêm remarcando, teve a pandemia, enfim. E a pessoa cumprindo já a burocracia, porque, diga-se de passagem, é uma burocracia absurda, que a impressão que dá é de que é para as pessoas desistirem, tá? Eu não estou dizendo, não estou afirmando que seja isso. É apenas a impressão que fica é que a burocracia e as exigências são tão absurdas, são tão fechadas, que a impressão que dá é que fazem isso que é para as pessoas desistirem e sei lá, como é que resolve o problema? Vai trabalhando até morrer, vai trabalhando até cair inválido, não sei. Eu não sei qual é a intenção. Mas, vamos lá, a pessoa afastada provisoriamente recebendo benefício do INSS, benefício por, enfim, né? E aí vem reagendando, o que eles fazem? Você entra em contato para agendar a perícia, e aí eles andaram automaticamente renovando o benefício, que é aquele período de pandemia, pós-pandemia, enfim, desorganizados lá, foram prorrogando automaticamente, e a pessoa segue no tratamento. E tal, e aí finalmente pararam de fazer o reagendamento automático e marcaram o agendamento para a data de hoje, tá? Para a data de hoje. Bom, primeiro, a pessoa reside num bairro, os bairros vizinhos, fronteiriços ao bairro em que a pessoa reside, tem postos de INSS, mas eles agendaram para um posto completamente afastado, em 3 bairros depois dos bairros mais próximos. Vou aí, cito Tijuca, nada a ver, mas tudo bem. A pessoa reuniu toda aquela documentação burocrática e tudo mais e foi lá.
Chegando lá, a pessoa, na hora que vai ser atendida, a atendente vira e diz assim: seu médico está de greve. Peraí, médico de greve? Qual médico? Então, que vai lhe avaliar aqui no INSS. Então, o perito que está falando, o perito está de greve. Mas peraí, isso não é problema meu. E outra coisa, eu não tenho médico de preferência. Médico do agendamento de vocês, eu nem sei quem é. Não, então, o seu médico... Aí, depois de repetido isso, seu médico, vamos clarear as coisas. Eu não sei quem é o perito, não fui eu que escolhi, então não é o meu médico. É o médico que foi selecionado por vocês para fazer o meu atendimento. É isso. Tá de greve. E o que eu tenho a ver com isso? Seleciona outro perito para fazer. Mas foi agendado e aí chega aqui e tá de greve. Então por que vocês não informaram isso antes? E agendaram para uma outra data? Não, porque entrou de greve hoje. Pergunta, todos os peritos estão de greve? Não, é só esse. Então o outro perito atende. Então, não. Pô, mas não é isso, é porque tá de atestado. Peraí, tá de greve ou tá de atestado? Não, porque não, tá de atestado. Tá, mas, o médico também se corta e também sai sangue vermelho. Ou seja, o funcionário ainda foi rude. Olha, mais uma vez, isso não é problema meu. O que não pode é vocês agora reagendam para daqui a um mês e o meu benefício sendo suspenso hoje. Cara, vamos lá. Agora aqui, eu falando. Como é que funciona o INSS? Todo mundo já sabe, mas aí eu vou agora afirmar, que é para ficar bem claro. Como funciona o INSS? Não sei porquê, não me interessa se é um problema do Estado e não meu. Se existe Código de Defesa do Consumidor, vou até puxar aqui direitinho, ó. Se existe Código de Defesa do Consumidor para as relações de consumo entre o cidadão e empresas, sejam elas prestadores de serviço ou comércio, não importa, por que quando é do cidadão para com o Estado, o Código de Defesa do Consumidor não funciona? Ah, porque como é que se diz? Porque é serviço público, municipal, estadual, federal. Ah, então porque serviço público não é regido por nenhuma lei que proteja o cidadão, nem mesmo quanto ao próprio artigo 5º da Constituição Federal, aonde diz que ao cidadão é garantida a saúde, educação, segurança. Tá faltando. Ah, mas, cara, olha só. Se ao chegar no local, se eu cumprir a exigência, que é reunir toda a documentação, comparecer no local dentro do horário na data prevista, chegando no local, a instituição teve... a instituição, porque era assim, os funcionários da instituição, sejam eles funcionários de carteira, concursados ou terceirizados, os funcionários são funcionário, prestador de serviço, colaborador, terceiro, não importa. Eles são de responsabilidade da instituição. Se você vai dentro da minha empresa, eu tenho uma empresa, e você vai dentro da minha empresa, e um colaborador, prestador de serviço, funcionário seletista, concursado, terceiro, não importa, faz algo contra você, violando seu direito constitucional, ou simplesmente um direito comercial, eu, empresa, sou o responsável. Eu não posso querer jogar, não, mas olha só, é da empresa terceirizada, isso não é problema meu. As pessoas acham que é assim, mas não é. Se você dentro de um condomínio residencial, aí vamos dizer que tem um funcionário da limpeza. Funcionário da limpeza, na hora que tá passando lá o álcool, espirra o álcool na tua vista, você é morador, e aí você tem lá uma lesão ocular e tal, você vai acionar o condomínio. E o condomínio vai acionar a empresa terceirizada. Lá na frente é que o seu processo vai ser direcionado à empresa terceirizada, mas enquanto isso,
O funcionário terceirizado é responsabilidade da empresa. No caso que eu usei aqui de exemplo, do condomínio. Condomínio é uma empresa, é uma pessoa jurídica. E a responsabilidade sobre aquele prestador de serviço lá dentro do condomínio é do condomínio. Não tem como fugir disso. Então, assim, não importa se é uma instituição pública, escola, posto de saúde, hospital, polícia, bombeiro, não importa, defesa civil, se pertence ao Estado, esse Estado com E maiúsculo, que é forças do Estado. O Estado é responsável pelos prestadores de serviço e deve dar conta deles. Se ao chegar no posto, as pessoas que estavam agendadas para aquele prestador de serviço lá, médico, perito, não importa, o perito faltou, não veio, cara, só tem dois caminhos, não existe um terceiro, só existem duas vias. A primeira via, um outro perito é escalado para atender as demandas do faltante. Estou falando o correto, não estou falando que é Brasil e o jeitinho, não. Ou um outro perito é escalado para atender as demandas daquele que faltou, que está ausente, que está impossibilitado, ou vai haver a remarcação automática sem prejuízo para o cidadão, sem prejuízo para o consumidor. Porque você está falando consumidor, mas não é relação de consumo. Sim, é uma relação de consumo, sabe por quê? Porque o cidadão, ele é obrigado a pagar pelo serviço, ou seja, é através de impostos, ou seja, o desconto é feito de maneira compulsória, é um imposto que faz o pagamento daquele serviço que está sendo prestado, ou daquela relação de consumo do cidadão com o Estado. O Estado está fornecendo um serviço, o Estado está fornecendo um produto, o Estado está fornecendo uma mercadoria, ele é o fornecedor e o cidadão é o consumidor. E ele, como consumidor, tem direitos. Principalmente porque ele, como é órgão do Estado, ele tem que respeitar, acima de tudo, mais do que todos os outros. E dando exemplo, ele tem que respeitar a Constituição Federal e todas as leis logo abaixo. Então não pode você ir lá no INSS para ser periciado, o perito não está lá, ou seja, não é um problema seu, o perito por alguma razão não está, eles estão incapazes de fazer a perícia e aí você sai prejudicado. De que forma? Suspende seu benefício e reagenda para daqui a um mês. A pergunta que eu faço é o seguinte: essa pessoa come, paga suas contas e dá assistência a seus filhos de que maneira? Se a pessoa está afastada do trabalho por uma questão de saúde, não pode retornar, e essa avaliação inclusive ia ser refeita pelo perito do INSS, e o perito do INSS ficou impossibilitado de fazer, por que vai se prejudicar o cidadão? Baseado em que lei? O cidadão não pode ser prejudicado. Inclusive a nossa legislação diz, eu só me fale aqui agora exatamente aonde, mas que nenhuma lei pode ser retroativa, ou seja, se o Estado muda alguma lei vigente para abarcar outras exigências, não importa o que seja, toda vez que o Estado muda uma lei, essa lei não pode ser retroativa para prejudicar. E o que mais se faz no Brasil, e as pessoas ficam caladas, é isso: o Estado muda a lei e prejudica o cidadão e fica por isso mesmo. Então, se o perito não está lá para prestar o atendimento, o cidadão não pode ser prejudicado. Outro perito tem que ser escalado para executar a atividade daquele faltante, ou tem que haver a remarcação automática das perícias, o reagendamento automático, sem prejuízo para a remuneração do cidadão. Porque se o cidadão está impossibilitado de trabalhar, afastado pelo INSS, então quem está pagando, quem está provendo sustento é o INSS. Se o INSS não paga por erro dele, a culpa é do cidadão? Não, então ele não pode, o cidadão não pode ficar sem comer, porque é daquele valor que está saindo para o cidadão, que sai dos cofres públicos para aquele cidadão, é que o cidadão paga seu alimento, é que o cidadão paga o transporte que levou ele até o local da perícia, é o que ele paga os tratamentos, a compra das medicações, porque nem todas estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Então, por lógica, a gente já sabe que está errado.
A grande questão é que tem uma meia dúzia de advogados com caráter duvidoso que vai buscar nas brechas das palavras dentro da legislação uma forma de tapar o sol com a peneira e a pessoa ser presa dentro de uma roda de ratos e não conseguir nada, e o tempo passa e o Estado ganha. Então, assim, isso precisa ser resolvido, entende? Eu vou dar uma pausa aqui que eu tenho que fazer uma coisa, já volto. Então, continuando aqui, então é isso, não pode haver essa situação do cidadão ser prejudicado, o munícipe ser prejudicado por uma incompetência do Estado. E sim, aquele médico, perito, não importa, ou atendente do balcão, ou faxineiro, não importa, ele está ali na instituição pública a serviço do Estado, da instituição pública. Então ele é responsabilidade da instituição pública. Não pode ser transferido o ônus disso para o cidadão, tá? Então é isso. Aí essa pessoa tá lá, eu instruí a buscar auxílio policial, chama a polícia, vê o que a polícia tem. Essa pessoa já falou que parou um policial que estava na calçada ali, perguntou, o policial mandou acionar 190 e a pessoa ficou lá aguardando a polícia para poder lavrar a ocorrência, se necessário for com deslocamento até a delegacia mais próxima, para registrar isso. E o passo que eu acredito que seja em seguida, seja a mover uma ação contra o INSS, tá? Aí eu não sei o que é que o advogado vai alegar na inicial da peça, se é omissão, se é irresponsabilidade, não sei o que é, porque eu não sou advogado, mas vamos ver aí o que o advogado vai sugerir, porque uma coisa é certa, não pode numa relação, isso aí eu estou usando o Código de Defesa do Consumidor, porque é quem protege essa relação de alguém que está consumindo algo de outro que está fornecendo. É o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, na relação de consumo, é isso. Então, mas é instituição pública, não é regido pelo CDC. Tem que ser regido por uma outra lei qualquer, um outro instrumento qualquer, que garanta basicamente a mesma coisa. Não pode o Estado cobrar por um serviço, não fornecer o serviço ou fornecê-lo de forma incompleta ou insatisfatória para a necessidade e com ônus, com prejuízo para quem está recebendo a prestação de serviço. Não pode ser feito dessa forma. Então fica aí o protesto. E aproveitando o gancho, todo mundo sabe que eu tenho um ranço da área de direito, de advogados. Mas infelizmente a gente precisa do advogado. Me perdoe, você que é um bom advogado, que é um advogado e uma pessoa honesta, porque o advogado, piloto, médico, engenheiro, técnico, gari, não importa, não é a profissão, é o ser humano. Mas, né, a área do direito é uma área onde não poderia sucumbir, se submeter a maus profissionais. Um médico que comete um erro e causa prejuízo para o seu paciente, sobretudo quando há óbito, se for observado que o médico foi desleixado, ou enfim, o médico perde o CRM e nunca mais pode ter outro. O advogado pode fazer, pode desviar, traficar, pode roubar, pode prejudicar e não perde a sua OAB. Então isso são coisas que não podem acontecer no nosso país e lamentavelmente acontece porque as pessoas não querem bater de frente com o sistema, elas não querem correr atrás do prejuízo. Eu vou ajudar essa pessoa, até onde for possível, a correr atrás de seus direitos e mover uma ação contra o Estado. E vou contar com amigos advogados, com, enfim, todo mundo que for possível para pegar essa causa aí, porque não adianta entrar pela Defensoria Pública, porque a panelinha reina, ou seja, corporativismo. O advogado
promotor, defensor, não vai querer advogar contra o Estado porque ele vai ser prejudicado e punido lá na frente. Ou seja, o cidadão fica desassistido dos seus direitos. Sadia, o que você está falando é uma realidade que acontece no Brasil há milênios. Você não vai mudar nada, você não vai resolver nada. Eu sozinho não vou resolver nada. Mas todo mundo caindo de pau dentro, em cima, alguma coisa vai acontecer. Espero que você enxergue a verdade nisso. E é isso. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.